Graças a Deus, mais uma vez unidos para estudar a palavra de Deus. Vou preparar o material aqui. O Eli está preparando aqui para mim também. Obrigado, Eli, mais uma vez por todo o auxílio que você dá para a gente. Quero ver se eu deixo a apresentação também aqui no meu computador. Irmãos, nós vamos então, como o pastor explicou, nós estamos começando essa série de estudos e vamos começar hoje estudando Eclesiastes. Essa é a primeira aula em Eclesiastes, nós vamos ter outras aulas, né? E essa é apenas uma introdução. Eu esqueci uma coisa. Deixa eu pegar aqui, eu trouxe um livro que eu preciso mostrar para vocês. Na verdade, o pastor Vinícius passou um livro base para a gente usar de escola dominical, mas depois eu também vou explicar algumas coisas que nós vamos conversar através de um outro livro. Mas nós vamos então estudar Eclesiastes. Vamos só orar mais uma vez, pedir direção de Deus para esse momento. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos na igreja, por estarmos juntos aqui e pelo privilégio que o Senhor nos dá de conhecer a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ensine sobre o livro de Eclesiastes, sobre o livro de Cantares, que vamos estudar também daqui a algumas semanas. Que o teu Santo Espírito venha nos dirigir e pedimos que realmente nesse momento, nessa escola dominical, o Senhor nos leve a crescer, a aprender mais da tua palavra e que com isso nós saibamos viver esta vida, viver neste mundo da forma como o Senhor planejou que nós venhamos viver, que nós possamos glorificar o Senhor, que possamos testemunhar do Senhor Jesus e possamos viver para servir o Senhor neste mundo. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos para Eclesiastes. Hoje nós vamos falar sobre o começo do livro. Nós vamos ler hoje, nós já vamos ler o texto bíblico, nós vamos ler Eclesiastes lá, os primeiros capítulos, capítulo 1 e 2, tá? Nós vamos ler até o 2:26. Então, Eclesiastes 1. Eclesiastes 1. A gente vai ler o 1 até o 2:26, tá? Toda a leitura eu vou ler, vocês acompanhem suas Bíblias. Estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade de correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular.
disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuía bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A vaidade da sabedoria. Então passei a considerar a sabedoria, e a loucura, e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo: como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer que será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Nós lemos um bom tanto desse livro, mas essa é toda uma introdução dele, ou o começo dos discursos de Eclesiastes, que vai mostrar
talvez um pouco diferente. O livro de Eclesiastes ele é diferente, diríamos assim, do resto da Bíblia, no sentido de que ele está questionando a vida em geral. Qual é a razão de viver, ou qual é o valor de viver, de que serve viver? Ou a gente chega, e esse é o cerne talvez dessa aula, a gente está aqui nesse mundo para quê? Aí você fala, a gente está aqui para glorificar a Deus. A gente já está usando o nosso discurso religioso, né? Tudo bem, a gente sabe que nós vivemos para a glória de Deus, né? Aí nós já vamos lá para o Novo Testamento, mostrando que nós somos chamados em Cristo. Cristo nos deu uma missão, a missão de pregar o Evangelho, né? A missão de servir a Deus, de ser testemunha de Jesus Cristo. Muito bem. Agora, você não faz só isso na vida. Você não busca ter um emprego, e você não busca todos os dias ter paz, ter satisfação, ter descanso. Você não faz planos na sua vida. Nós não fazemos planos de, puxa, eu gostaria de viajar, né? Eu gostaria de fazer um passeio com a minha família, ou eu gostaria de realizar meu sonho. Talvez eu queria fazer essa pós-graduação, ou esse mestrado, esse doutorado, porque eu gostaria de chegar nesse emprego, aí eu estaria realizado profissionalmente. Ou meu sonho é ter a minha família, se eu queria ter a minha casinha, com um carrinho, e os meus filhos. Meu sonho é ver meus filhos formados, e eles encaminhados na vida. Eu falei assim, então quer dizer, o que é a sua vida? Qual é o seu objetivo de vida? Ou o que você olha para frente na sua vida? Ou o que você vê como realização? Ou, não, eu não quero nada, eu só quero ser feliz, só não quero ter problemas e conseguir viver a minha vida. Ok, de tudo isso que eu listei, realização profissional, conseguir realizar sonhos de viajar ou conquistar coisas, ou conseguir encaminhar os filhos, é isso que é a vida? É isso que a gente gasta tanta energia, a gente trabalha, a gente se esmera, nós gastamos energia, nós gastamos nossos recursos, nós gastamos tudo na vida para essas coisas, e essas coisas valem a pena? É isso que o autor do Eclesiastes está questionando. Porque a gente começa a viver a vida e a gente não pensa, a gente vai vivendo a vida, a gente vai levando ela. Então, é muito fácil nós termos um discurso nosso religioso, a gente vive para a glória de Deus. E não estou dizendo que a gente não vive para a glória de Deus, e que a gente deva viver, e o nosso foco tem que ser esse. Mas pense na sua vida, quanta energia, quanto poder, quantos recursos, quanto tempo você gasta por lazer, realização pessoal, desejos, sonhos, planos. E o autor do Eclesiastes está perguntando, vale a pena tudo isso? E pensar, o que você deve escolher desses? O que vale na vida é ter uma realização profissional? O que vale na vida é ter prazeres? Vamos fazer churrasquinho todo domingo, eu vou fazer passeios, vou guardar dinheiro para viajar, ou não, ter possessões. O que vale na vida é ter uma casa legal, é ter um carro legal. O que vale na vida é encaminhar os filhos. O que vale de todas essas opções? Qual é a melhor dessas opções? É isso que o autor do Eclesiastes está questionando. E ele vai trazer uma conclusão, e no fim, tudo bem, a gente já sabe o final da história. Ele fala assim, nada disso vale a pena na verdade. Nada disso vai ser o que vai trazer assim, era isso que faltava para mim. Que a gente vive sempre com, quando eu chegar ali, né, eu vou conseguir. Aí eu tenho uma casa. Não, agora eu tenho uma casa, mas quando ela estiver reformada, aí sim vai ser legal. Eu tenho a casa, está reformada, mas quando eu tiver uma SUV, aí sim vai ser legal. Aí quando eu tiver SUV, eu tenho tudo, mas vai ser legal quando eu viajar. E a gente fica correndo atrás do vento. E é isso que ele está questionando. Qual é o nosso objetivo de vida enquanto nós vivemos para servir a Deus, para a glória de Deus?
e sim focar as nossas energias mais para o serviço de Deus. Ok. Só que antes de nós irmos fundo nisso, eu queria dar uma pequena introdução ao livro de Eclesiastes para vocês. Inclusive eu achei aqui já um resumo. Isso daqui é um resumão do livro de Eclesiastes, né? A gente não vai estudar em cima disso daqui não, vai ficar confuso, né? Mas isso daqui é do Bible Project. Se você não conhece, é muito, muito, muito bom. Tinha às vezes só em inglês ou outros idiomas, mas tem vídeos. Procure no YouTube, Bible Project. Você tem centenas de vídeos explicando os livros e histórias da Bíblia. O pessoal que eles primeiro estudam, consultam especialistas e depois produzem vídeos ensinando os livros da Bíblia. Isso aqui é só um resuminho deles, né? E a gente vai passar por tudo isso que eu vou enfatizar aqui. Primeiro ele vai falar sobre as palavras de Coelet, filho de Davi. Vou explicar aqui o que é Coelet. E essa palavra Coelet vem do hebraico aquele que reúne pessoas, ou professor, ou talvez seja outra coisa. A gente vai falar daqui a pouco. Pontos de vista diferentes sobre a autoria. A gente entende, todo mundo, a gente fala assim, quem escreveu foi Salomão. Isso é questionado, tá? Então é o Salomão, é um outro descendente de Davi, é um professor israelita, né? E aí nós temos, que eu vou mostrar também, nós temos duas vozes no livro. Nós temos o Coelet, o sábio, e nós temos o autor do livro, quem juntou tudo que o Coelet escreveu e fez uma pequena introdução e uma conclusão. Então a gente vai ver daqui a pouco isso, né? E o objetivo, que é um pouquinho do que eu resumi, o objetivo básico do autor é o mestre, deixar o mestre desconstruir todas as maneiras e lugares onde encontramos significado e propósito longe de Deus, ou seja, em prazer, em riquezas, em status, né, em carreira. Ele quer desconstruir tudo isso, né, para nós acharmos prazer em Deus. E aí, o que é importante você entender aqui, que a gente depois vai falar mais detalhes, nós temos uma introdução ali, o versículo 1, Eclesiastes 1, não é a voz do Salomão, ou do Coelet, ou do autor, e sim uma introdução, né, que ele vai falar lá, que é palavra, né, do pregador, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, 2 pontos, vaidade e vaidade, tudo é vaidade. Então alguém fez essa introdução, e se você for lá para Eclesiastes 12:9, ele, depois de tudo, depois do 1:2 até o 12:9, que é a conclusão, aí no 9 ele vai falar assim: o pregador, ou seja, o Coelet, ou o pregador, além de sábio, ainda ensinou seu povo. E aí, essa pessoa que fez essa compilação final, ele dá uma conclusão no livro aqui. Então, essa de novo, a voz do versículo 1 é a mesma voz do versículo 12:9 até o final do livro, que é só mais alguns versículos aqui, né? Até o 12:14. Dentro desse bloco que está o Coelet, né? Ou o pregador aí, né? Então é isso que nós vamos ver. Então ele vai do 1:1, a gente vai ver daqui a pouco essa palavra revel, que é a palavra vaidade, o que ela significa, até o 12:8, é tudo que o Coelet está falando, tá? E ele, então, o autor vai dar uma conclusão aqui do livro, tá? Essa é uma visão geral. Depois, se vocês quiserem, esses slides todos, essa imagem eu passo para vocês, eu passo para o Vinícius, vocês pegam, né? Aí vocês podem ter. E aí eu vou dar um resumo agora aqui, né, da estrutura do livro que eu acabei de falar. Então eu tenho a abertura, aí as palavras do pregador, essa parte, e a conclusão, 12:9 a 14. Essa é a estrutura do livro. É muito importante nós estarmos cientes da estrutura para saber o que está sendo falado no livro, né? Qual é o foco dele, né? Nome do livro, Eclesiastes. A gente não sabe se esse nome, Coelet, Eclesiastes é a tradução grega desse nome, tá? Mas no hebraico, que é o texto original, a palavra é Coelet. Nós não sabemos se é um título ou se é um nome próprio, porque ele é um nome feminino, só que usado sempre na conjugação masculina. Então ele é um pouco estranho no hebraico,
Então alguns acham que não deve ser um título, deve ser um nome próprio, Coelet, mas é porque a palavra Coelet vem de uma raiz que parece ser de pregador ou aquele que fala na assembleia. E foi desse jeito que a tradução grega interpretou e traduziu como Eclesiastes, que vem de eclesia, de igreja, né? Mas então, por isso que você vai ver muitos comentários que não chamam o livro de Eclesiastes, sim chamam o livro do Coelet, porque tem esse debate. Mas tudo bem. Só abrindo um parênteses aqui, isso que eu estou falando hoje, eu estou aproveitando para dar uma introdução do livro, falando não do livro em si ou dos textos, mas essa parte adjacente para vocês entenderem e depois nas próximas aulas ficarem tranquilos com relação a isso, né? A autoria do livro, e essa é uma questão bem complexa, tá? Quem é o autor do livro? Já vimos que há duas vozes do livro, o Coelet é aquele que faz a introdução e a conclusão do livro. Só que há pontos de vistas que foram aqueles que eu mostrei para vocês, pontos de vista diferentes sobre a autoria. É o rei Salomão? É outro descendente de Davi? É um professor israelita usando uma identidade semelhante a Salomão, que é o que muitos acham aqui, essa questão da autoria. Por quê? Nós temos no próprio texto várias partes que deixam a gente pensando sobre quem é o autor. E eu só estou dizendo, de certa forma, insistindo em falar sobre esse assunto, que é um pouquinho mais adjacente, porque quem é o autor não importa, porque a gente sabe que essa é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, tá? Se foi o Salomão ou se não foi o Salomão, não vai mudar absolutamente nada da mensagem do texto. É importante nós entendermos isso. Nós estamos falando de uma coisa adjacente que não vai mudar a nossa interpretação. Mas eu acho importante vocês entenderem, porque eu acho que os alunos do seminário me provocaram meio isso. Assim, professor, porque esse livro que eu trouxe para vocês é o que eu uso lá no seminário para os alunos. Esse livro chama Introdução ao Antigo Testamento, do Raymond Dillard e Tramper Longman III. Esse livro é um dos livros que a gente usa no seminário. Introdução ao Antigo Testamento. Introdução é um estilo de literatura teológica. Ele vem apresentar a introdução, falar sobre esses assuntos de todos os livros da Bíblia. Autor, estrutura, quando foi escrito, por que foi escrito, qual é o propósito, todas essas coisas. Aí a gente discute esses assuntos lá no seminário. Quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, como. Aí os alunos chegam, mas Nelson, por que ninguém fala isso lá na igreja? Por que a gente fica com esses assuntos só aqui no seminário? Eu não sei, porque quando eu dou aula eu falo sobre esses assuntos, né? O pessoal deveria falar, porque ainda a gente fala assim, Eclesiastes foi escrito por Salomão, porque essa é a visão clássica de alguns séculos, de muitos séculos. Mas hoje em dia, por vários estudos, fala assim, olha, é difícil ser, e daí até aqui, como a gente tem pouco tempo, deixa eu até ver, 10h35 já, eu falo demais sempre, né? Pareço pastor. Então, o que acontece? Por que alguns acham que não é o Salomão? Primeiro, porque o vocabulário e a sintaxe do livro não é da época de Salomão, não é do hebraico da época de Salomão, de por volta de 1000 a.C., e sim por volta de 300 a 400 a.C. E isso não são os críticos liberais alemães clássicos que sempre descreditam tudo da Bíblia. Até o Franz Delitzsch, que era um dos fundamentalistas, quando a palavra fundamentalista foi criada no início do século XX, ele falou assim, olha, se Eclesiastes é da época de Salomão, não existe história da literatura hebraica. É como se eu estivesse falando, né? Tem um poema em português, a Pri vai conhecer, que fala assim: pois nasci nunca vi amor, pero ouço dele sempre falar, pero sei que me quer matar, mas rogarei a mi Senhor que me mostre aquele lá matador, ou que me ampare dele melhor. Parece espanhol, mas é português. Só que é um português de 300 anos atrás. Aí você vê esses livros e fala assim: não, o cara estava lá no Jardim Santana e escreveu esse poema ontem. Assim, não dá para ser. Não, a gente não fala assim de jeito nenhum. Essa que é a questão. E também nós temos outras questões. Quando você vai para o versículo 12, Eclesiastes 1:12, aqui na Almeida Revista Atualizada está dizendo assim: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel. Na verdade, a Almeida Revista Atualizada e a Nova Almeida Atualizada traduzem como venho sendo pregador.
porque eles estão traduzindo em cima da interpretação de que é o Salomão escrevendo. Mas na verdade em hebraico está escrito: eu fui pregador, está no passado, né? E a Nova Versão Internacional está escrito assim: eu fui pregador. E várias outras das versões em inglês: eu fui pregador, eu fui rei, desculpa, eu fui rei. Eu falei assim: mas como é que ele vai dizer que ele foi rei se o Salomão nunca deixou de ser rei? Ele morreu sendo rei. Como é que aqui está escrito: eu fui rei? E outro, versículo 16, o versículo 16 é suficiente. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Quem existiu antes dele em Jerusalém? Só o pai dele, Davi. Porque o Davi, antes disso, viviam os jebuseus que Davi tomou e transformou como capital. E aí Davi foi rei ali por 33 anos, ele foi antes rei 7 anos em Hebron, 33 anos rei em Jerusalém, ele morreu e Salomão começou a reinar. Então como assim, eu fui o maior de todos entre todos que viveram antes de mim em Jerusalém, mas só quem viveu como rei, como grande antes dele, foi só o pai dele. Então, todas essas coisas internas fazem alguns acharem: aqui parece que não é o Salomão, mas alguém pegando a vida de Salomão para dizer: se você fosse Salomão, mesmo Salomão com riqueza, com poder, com tudo, você ia ver que a vida é correr atrás do vento. Então é por isso que existe um grande debate sobre todo esse assunto, só para vocês entenderem essas questões, tá? Então agora vamos focar mais realmente no livro, no conteúdo dele, né? Tentar entrar mais na introdução, no conteúdo do livro. Ok, então nós lemos essa parte aqui do livro, tá? Nós lemos aqui Eclesiastes 1 a 2, 26, e aí vamos só entender a palavra vaidade que aparece lá no começo, né? Vocês viram lá no 1, 2 já, né? Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Isso vai aparecer um monte, na verdade acho que 38 vezes aparece a palavra vaidade em Eclesiastes. E o que ele quer dizer com isso, tá? Vaidade, na verdade, a palavra hebraica não é vaidade de ser vaidoso, e sim de ser algo vazio, tá? A palavra revel significa sopro, algo vazio, sem conteúdo. Por exemplo, você pode ver em Jó 7,16 que ele vai falar assim: a minha vida é um sopro. Está escrito: a minha vida é revel, ou seja, a minha vida é vaidade, a minha vida é um nada, é uma coisa vazia, tá? É isso que significa esse vaidade. Para a gente não confundir, quando a gente lê Eclesiastes, a gente vai falar: é vaidade, é tentar aparecer. Não é essa ideia de vaidade de querer aparecer, ou qualquer coisa nesse sentido, mas sim é vazio, é algo sem sentido. Inclusive, às vezes, a palavra ídolos, revel é traduzido por ídolos. Fala assim: os ídolos das nações são revel, ou revel os ídolos das nações. É dessa forma. Inclusive, às vezes, até a palavra hebraica revel às vezes é traduzida por ídolo no contexto que ela está por isso. Você queria falar, Regina? Nessa versão está ilusão. Ilusão. Que versão é essa? Século 21. Almeida, século 21. Tá. É uma forma de expressar essa ideia de algo vazio, algo que não faz sentido. Tá? Agora, indo para o conteúdo de Eclesiastes 1 a 2, 26, nós temos aí o bloco que nós vemos, ele vem falar da eterna mesmice, né? Falar que é tudo uma coisa só. Veja aí, do 4 até o 4 a 11, né? Ele vai falar: o rio vai lá e enche o mar, depois volta lá para o rio e o mar nunca se enche. O sol vai no seu caminho, ele vai e volta e sempre a mesma coisa. Ele fica mostrando que tem uma mesmice, né? Aí ele vai falar da experiência do pregador, ou seja, a própria experiência dele, né? Do 12 ao 1,18, ele vai falar assim: olha, eu fui rei, eu apliquei o coração a esquadrinhar tudo, a saber, a usar sabedoria, até saber que os homens se cansam, me engrandeci. Eu vim saber que tudo é correr atrás do vento. Aí começa o capítulo 2, né? Ele vai falar, aí ele vai colocar 3 vaidades, 3 coisas vazias: das possessões,
de ter coisas, a vaidade da própria sabedoria e a vaidade do trabalho. Então ele vai falar que tudo isso é sem sentido, tudo isso é vazio. E é isso que é interessante aqui naquilo que o pregador está falando, tá? A gente pode falar o pregador ou o Coelet. E, gente, a gente pode até, como possivelmente a próxima aula deve ser o Vinícius que vai dar, depois o Marcos, eles vão falar Salomão, tá? O Salomão, que a gente não sabe, pode ter sido o Salomão que escreveu boa parte disso, e alguém depois reescreveu totalmente aquilo, colocou uma introdução, muitos séculos depois, nós não sabemos. O bloco que nós temos da forma, a literatura que nós temos hoje, da forma como está, é essa visão que tem, e muitos, vão seguir a tradição, vão entender que é Salomão aqui. E o autor final, ou o redator, como é usado no meio teológico, o redator talvez esteja dando essa ideia. Imagine o Salomão pensando na vida, e ele vê que a vida não vale nada, né? Até mostrando pela própria vida dele, que ele era um homem sábio, rico, tinha tudo, e no final da sua vida estragou a sua vida, né? Seguindo atrás do quê? De vaidade, né? Então é essa ideia. Então a gente pode falar Salomão, seja como for o pregador, mas veja só, o que ele começa a falar, e isso que eu também, como eu falei, o Vinícius comprou uns livros para ser o nosso guia, e eu só discordo da conclusão dele para a aula, assim, acho que ele está preocupado em, bom, no final a gente tem que falar uma coisa legalzinha, né? Mas a gente está no começo do livro, e ele está falando, ele começa a mostrar que a vida é uma desilusão, e aí entenda o seguinte, se você matar essa tristeza do livro, você perde o legal da conclusão do livro. Então, aqui nós não estamos falando assim, gente, apesar de tudo isso, qual a resposta para isso? Eu espero que você saia daqui sem respostas, tá? Que você fique querendo conhecer o livro de Eclesiastes e leia ele tem a resposta lá no final. É claro que ele vai falar, o que vale da vida é temer a Deus. Essa é a conclusão do livro. Tudo bem, mas aqui nesse bloco, ele está uma pessoa que ele vê. Eu comecei a pensar na vida, e comecei a pensar sério na vida. Comecei a pensar o que vale dessa vida. Eu comecei a pensar, e olha só, ele vai chegar nisso primeiro, ele pensando na vida, o que ele vai falar no primeiro bloco lá?